Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vitória Lima e está começando mais um Papo Saúde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um processo que acontece com todas nós mulheres, a menopausa. Momento esse que marca o fim do período reprodutivo da mulher. Mas você sabia que a menopausa é dividida em 3 momentos? Essas e outras informações você confere a partir de agora. Muito calor, muita dor de cabeça, muita inquietação, né? É isso que dá nervosismo, você fica muito agitada. A gente sua demais, nunca a gente está assim com frio, sempre sente calor. A minha sogra, ela fica suando direto, fica todo tempo debaixo de chuveiro, tomando banho, reclamando muito. Já tá começando a sentir os sintomas? Tô, acho que sim. Com 37 anos, acho que sim. Eu não sinto mais quase nada, mas é obrigada a gente fazer um tratamento para menopausa. A menopausa é o período onde ocorre a diminuição na produção dos hormônios reprodutivos, podendo durar cerca de 8 a 10 anos. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a menopausa é dividida em 3 fases. A pré, que é chamada de climatério, a menopausa, que é relacionada a partir da última menstruação, e a pós-menopausa. A gente caracteriza a menopausa como a data da última menstruação. Então, a data da última menstruação ela é um diagnóstico que a gente chama de retrospectivo. A gente só vai saber a data da menopausa um ano depois, porque a gente só caracteriza a menopausa depois de 12 meses que a mulher deixou de menstruar. A média de idade da menopausa no Brasil é em torno de 48 a 52 anos. Algumas mulheres ficam um pouco mais cedo, né? Outras um pouco mais tarde. A gente caracteriza como menopausa precoce as mulheres que entram na menopausa antes dos 40 anos e menopausa tardia as que ficam depois dos 55 anos, mas em média em torno de 48 a 52 anos. O tratamento com a terapia hormonal, que é o que se chama, né, ele está indicado naquelas pacientes que têm sintomas, né? Então a gente vai tratar, antigamente se tratava todo mundo, o paciente parou de menstruar, independente dela ter sintoma ou não, iríamos tratar todo mundo. Depois de vários estudos que surgiram, hoje a gente sabe que nós temos uma janela de oportunidade, que geralmente são os primeiros 2 anos pré e pós a data da última menstruação, que a gente chama de janela de oportunidade, que é o período mais, que a gente diz que a mulher tem mais benefício no tratamento da menopausa. Então a gente vai tratar as pacientes que têm sintomas, são aquelas que têm ondas de calor, que têm ressecamento vaginal, que têm as alterações que a gente falou, urogenitais, que têm alterações de humor. Esse tratamento ele pode ser feito geralmente à base de hormônio, né, naquelas pacientes que podem utilizar. O climatério é a fase de transição que ocorre antes da menopausa. Também é a fase onde se iniciam os principais sintomas. Dona Lúcia, que passa por esse período, nos conta um pouquinho sobre como é. Um calor totalmente diferente dos outros, né? Inclusive eu estou na menopausa. Não é fácil para a mulher, né? A mulher não fica, ela fica irritada, ela não se sente bem devido a essa temperatura, é uma temperatura totalmente diferente. Eu já estou acostumada, mas para quem não está acostumada, tenho amigas que chegou até a entrar em depressão por conta da menopausa. Assim como Dona Lúcia, cerca de 67% das mulheres que passam por esse período apresentam os mais diversos sintomas. Os outros sintomas comuns e que são muito falados pelas mulheres que estão entrando na menopausa são as ondas de calor, né, os fogachos. Que são normalmente calores que não são aquele calor que todo mundo sente. São calores que normalmente são caracterizados mais no tronco, na parte superior do corpo, né? Face, membros superiores. E são calores que duram pouco tempo, em torno de 30 segundos a 1 minuto. Muitas vezes a mulher fica muito ruborizada, vermelha, muitas vezes acompanhado de muito suor, né, de sudorese, e algumas vezes até de calafrio. E são calores que muitas vezes atrapalham a qualidade de vida, porque às vezes interferem no sono, a mulher durante a noite acorda várias vezes por conta dos calores, né? Então interfere muito na qualidade de vida. Além disso, a gente tem os sintomas que nós chamamos de sintomas urogenitais, que são ressecamento vaginal, que muitas vezes leva a dor durante a relação sexual, alterações na bexiga, que pode levar à incontinência urinária, que é a perda de urina, infecções urinárias de repetição, além do que alterações de humor, né, com irritabilidade, às vezes a paciente fica mais sensível, que a gente chama de labilidade emocional, muitas vezes com até depressão. Contudo, há diversos métodos e formas de tratamento que podem auxiliar e cessar os sintomas ocorridos por conta da menopausa.
Assim nos conta a doutora Daniele Sá, especialista na área. Existem vários tipos de hormônio, tanto orais, né, que são os comprimidos que a paciente pode tomar, em forma de gel, de adesivos, de cremes vaginais à base de hormônio, que podem ser usados para tratar a menopausa. Naquelas pacientes que não podem usar a terapia hormonal, a gente tem outras formas de tratar, como alguns antidepressivos, pacientes, por exemplo, que tiveram câncer de mama, que não pode fazer uso de terapia hormonal, alguns antidepressivos já podem ser utilizados para melhora desses sintomas. A gente vai tratar as pacientes que têm sintomas. São aquelas que têm ondas de calor, que têm ressecamento vaginal, que têm as alterações que a gente falou, urogenitais, que têm alterações de humor. Esse tratamento ele pode ser feito geralmente à base de hormônio, né, naquelas pacientes que podem utilizar. Algumas mulheres sofrem com os sintomas da menopausa. Entretanto, algumas outras passam por esse período com a maior tranquilidade. A família e os amigos são muito importantes nesse momento e a ajuda médica é fundamental. Rosina Gereissati é professora, mãe, esposa, dona de casa e nos conta como passou pelo momento delicado que é a menopausa. As tonturas fortes, dores de cabeça e os fogachos iniciaram gradativamente e tempos depois veio o diagnóstico. Ela estava na menopausa. De repente começou a diminuir, né? E eu não percebia que o fluxo estava diminuindo, até porque por conta da correria do dia a dia, né? E eu fui percebendo isso daí, foi a minha ginecologista aqui, o meu ginecologista até, foi que disse que eu estava realmente entrando na menopausa e pediu aquela série de exames. E realmente foi diagnosticado que eu estava entrando na menopausa. Com 44 anos, eu parei de menstruar. Segundo o Ministério da Saúde, 80% das mulheres que estão na menopausa sofrem com os temidos fogachos. As ondas de calor vêm e voltam em vários momentos do dia e prejudicam o cotidiano de toda mulher. É um fogo mesmo que vem assim. Eu sentia de baixo para cima, me consumindo mesmo por completo. E a onda de calor maior é nessa região aqui, que você sente uma fadiga mesmo, que você tem que molhar. Eu cansei de pegar gelo e passar gelo aqui, passar a noite botando gelo aqui. E meu esposo dizia, o que é isso, menino, que tu tá fazendo? Eu disse, eu tô com um calor terrível que não passa. O ventilador em cima de mim não passa calor, entendeu? Teve outros sintomas também, né, bem íntimos, que são o libido, né, que diminui, né, diminui completamente, a relação sexual fica um pouco, né, vai preciso usar outros meios, né. E o que mais? Dores de cabeça, o fogacho, náuseas, muitas náuseas, suor frio, sentia muito suor frio, tive fadigas, muita fadiga, de eu ficar às vezes me mexendo sem saber que estava me mexendo. Então era por conta da fadiga que eu sentia, entendeu? E inquietação, irritabilidade, tudo isso aí eu sentia. A rotina de professora na sala de aula, as atividades domésticas e o relacionamento com a família ficaram complicados com as oscilações de humor e os calores constantes. Rosina conta como a intimidade familiar foi alterada nesse período. Mesmo a gente não querendo, consequentemente, afeta os que estão em casa mais presentes, né? Não vou dizer que a minha menopausa não afetou o meu casamento, afetou. Não de incompreensão, mas da minha parte, de eu não ter condições. Tu tá entendendo? Afetou em casa com a minha filha? Afetou. Por quê? Porque tinha dias que eu estava irritada. Não sabia o porquê, mas eu estava irritada. Afetou no meu trabalho também, entendeu? Porque assim, a menopausa, ela também deixa uma parte da gente, a gente fica debilitada, na questão da gente ficar um pouco deprimida. Tinha dias que eu me sentia deprimida. Chorava por nada, entendeu? Ou eu chorava por nada ou eu ficava irritada por nada. Então assim, porque tudo que foge da sua rotina, que está vendo que você está se debilitando, por conta disso daí, você que mexe com a sua cabeça, logicamente você fica desestruturada. O apoio da família foi muito importante nesse momento. Rosina buscou força na filha e no marido, além de procurar ajuda médica para que essa fase fosse passada da melhor forma possível. Além de todo o apoio da família e do teu psicológico estar muito preparado para isso, a ajuda médica foi essencial. Foi. Para ti, Foi. Você acha que
que é super importante a mulher ter esse acompanhamento médico para passar pela menopausa mais tranquilamente. Isso. Muito importante. O meu médico foi muito importante. Porque assim, ele me tranquilizou. É tanto que ele disse, eu vou botar isso aqui porque você está muito... Porque quando eu fui conversar com ele, o que me levou mais foi as tonturas. O que me pegou foi a minha tontura, porque realmente eu ficava de cama, né? E ele dizia assim, você está muito ansiosa devido a isso aí, mas isso passa, tudo isso passa, vai chegar um tempo que vai passar. Rosina passou pela menopausa há alguns anos e hoje os sintomas já estão bem menos frequentes. Ela garante que a menopausa não é um monstro e que com alguns fatores pode ser passada com muita tranquilidade. Tudo depende do psicológico da gente também e da ajuda da família e da ajuda do médico, porque você sabe, né? Existem os profissionais para isso, né? Os profissionais estão aí para isso. Deus colocou os profissionais também para intermediar junto com a gente. Então, a nossa cabeça tem a gente tem que fazer a cabeça da gente para que tudo seja normal, né? Se o médico está ali orientando, não tem por que não seguir. Foi o que eu fiz. Agora nós vamos dar uma pequena pausa. No próximo bloco, você vai ficar sabendo sobre como a alimentação ajuda a diminuir os sintomas da menopausa. Não saia daí, o Papo Saúde volta já. Voltamos com o Papo Saúde e agora vamos saber o que é a pós-menopausa e como a ajuda nutricional pode diminuir os sintomas desse processo. Confira agora na matéria de Luan Diógenes. Você já ouviu falar em pós-menopausa? A maioria dos médicos consideram que a pós-menopausa é quando a mulher não entra no seu ciclo menstrual durante um ano. Para algumas mulheres, é difícil calcular exatamente o último período menstrual. A pós-menopausa dura até o fim da vida da mulher e, muitas vezes, o momento onde o corpo feminino perde nutrientes como cálcio, fósforo, zinco, dando origem a doenças como osteoporose, problemas cardíacos, glaucoma, dentre outras, como afirma a doutora Daniele Sá, especialista no assunto. A alimentação adequada é importante para isso, a atividade física também é importante para que esse risco cardiovascular não aumente tanto. Então, tudo isso ajuda a passar por esse período de transição de uma forma mais saudável e menos sofrível, né? De uma forma mais tranquila e mais agradável, com mais saúde. Até para que a qualidade de vida seja boa, precisam fazer exames de rotina, como mamografia, ultrassom transvaginal, esses exames hormonais, exames de sangue para ver taxa de colesterol, triglicerídeo, glicemia, que são importantes para fazer esse acompanhamento. Uma boa alimentação é fundamental para a qualidade de vida de qualquer pessoa. E no período da menopausa não é diferente. A ajuda nutricional vem sendo muito procurada pelas mulheres que passam por esse processo. A nutricionista Evelyn Freitas trabalha desde a sua formação com a relação da alimentação com o metabolismo feminino e afirma que a alimentação tem muito a ver com a forma que a menopausa acontece no corpo das mulheres. A menopausa ela implica em alguns fatores de risco para a saúde da mulher, né? Acaba devido à redução hormonal que acontece de estrógeno. Você aumenta um pouco mais a tendência para acúmulo de gordura central, né, abdominal. Você aumenta o risco de doenças cardiovasculares, osteoporose, demência e depressão, né? E tudo isso pode ser amenizado com uma boa alimentação, né? Uma alimentação que trabalha esses fatores. E não são só os sintomas da menopausa que incomodam as mulheres. Após o período, várias doenças podem se manifestar e o acompanhamento nutricional pode ajudar muito nesse processo. Para algumas mulheres que não têm risco, por exemplo, de câncer de mama, você pode colocar soja na alimentação, que são alimentos que são fonte de fitoestrogênios, né? Fitoestrógenos. Então, esses alimentos, eles vão auxiliar a diminuir, assim, os efeitos da queda do estrogênio. Então, você colocando soja, semente de linhaça, feijões, grão de bico, tudo isso diminui um pouco a redução daquele natural do estrógeno e diminui os efeitos de ter que usar os hormônios em dosagem maiores. Mesmo não tendo restrição, é importante também ter alguns cuidados com a alimentação nesse período.
que podem causar problemas futuros no organismo. Com o consumo de carne vermelha em excesso, né, devido a aumentar os níveis de colesterol, a inflamação corporal. Também temos que ter cuidado de não esquecer essas fontes vegetais, né, de alimentos com vitamina E, que vão ter essas reduções. Também não exagerar em gordura saturada, então o leite preferido desnatado, queijos, né, com baixo teor de gordura. Sempre tendo esse cuidado maior com os níveis de gordura saturada, consumo excessivo de carne vermelha e também bebidas alcoólicas. No Papo Saudável de hoje, nós vamos dar dicas de como algumas medidas simples podem transformar a menopausa num período muito mais tranquilo de se passar. Confere aí! Na menopausa, há uma queda hormonal significativa, causando efeitos profundos em todo o organismo. Por isso, adotar um estilo de vida mais saudável pode ajudar as mulheres a passar por essa fase mais tranquilamente. Veja agora algumas dicas. Fazer exercício físico como caminhada, hidroginástica ou pilates, pois ajudam a diminuir problemas do coração e diabetes. Passar cremes hidratantes para evitar rugas e pele seca, que ressecam por causa da diminuição do estrógeno. Beber 2 litros de água por dia para manter a elasticidade da pele e evitar o ressecamento dos cabelos. Fazer jogos de memória, palavras cruzadas ou sudoku, para estimular o cérebro e a memória. Dormir cerca de 8 horas por dia para evitar o excesso de cansaço, mal-estar e diminuir a irritabilidade. Apesar dessas dicas, consultar um médico é muito importante. Voltamos no próximo Papo Saudável. É isso aí, o Papo Saúde de hoje está chegando ao fim. Se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar alguma sugestão pra gente, é só ligar para 3477-3422 ou mandar um e-mail para paposaudeunifor@gmail.com. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!